Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Joia Diálogos da Joalheria. Eu sou a Kemi Soy e você irá assistir agora a continuação do nosso compilado dos melhores momentos de todos os programas do ano. Aproveitem também para curtir e se inscrever em nosso canal do YouTube para receber as notificações de novos conteúdos. E posicionamentos inclusivos fazem hoje cada dia mais parte da gestão de marcas e do mundo empresarial. Existem ONGs dedicadas ao segmento que capacita populações que vivem à margem de condições ideais e podem trazer mudanças na vida de pessoas, de uma comunidade, de um país. No final desse ano a gente vai fazer 10 anos e a gente está, nesse momento de 2021, fazendo uma reestruturação total para ampliação do número de pessoas atendidas. Mas ela nasceu com essa urgência e nasceu com essa necessidade. Nós trabalhamos com mulheres talentosíssimas, empreendedoras, vindos das favelas cariocas, não só do município do Rio de Janeiro, mas de vários municípios em torno do Rio, como Duque de Caxias, São Gonçalo, enfim, outros municípios também, queimados, né, que a gente tem um grande grupo de queimados também. Enfim, trazemos essas mulheres para dar a qualificação profissional. Essas mulheres, apesar do talento que elas têm, elas não têm oportunidade na vida de poder mostrar. Então, a gente traz pessoas que querem viver da própria arte, elas querem trabalhar com isso e precisam só de um leve empurrãozinho, que é o que eu costumo dizer, que a pipa social dá esse empurrãozinho. Ao trabalhar com a pipa social foi justamente, como a Helena bem falou, desenvolver um trabalho a nível internacional com uma linguagem mais contemporânea do que havia sido. Então, para você ter uma ideia, o trabalho delas começou assim, com as latinhas, né? Olha que barato. Elas já trabalhavam com a sustentabilidade, então já faziam trabalhos. Quando eu cheguei aqui, isso aqui já existia, né? Esses colares também com técnica de crochê, né? As pulseiras também. Então, a gente veio disso para chegar a isso, que é um colar, uma proposta orgânica, né? Com uma técnica completamente livre e solta, e não é uma técnica de crochê, não é um tricô, enfim, uma técnica sentida e pensada com as meninas para poder traduzir melhor. Esse é o lado externo, que é o lado do acabamento, que também foi uma coisa que o Marcelo nos ajudou muito, né? Isso aqui toda é uma organza, costurado com uma grande costureira fantástica de vestido de noiva, que fez todo esse acabamento, né? E cada fio desses ele é terminado individualmente, com uma continha, com um detalhe de acabamento. Então, é uma peça que demora horas para ser construída. Desde 1997, a área é uma joalheria familiar dedicada a pedras especialmente escolhidas e precisamente lapidadas em joias com design exclusivo e atemporal para diversas ocasiões. Com 2 lojas em importantes shoppings da cidade de São Paulo, a área foi criada a partir da paixão pela arte joalheira. Hoje, Léo Kim é o empresário e diretor criativo da marca, que além da joalheria tradicional, também cria peças com destaque para a assinatura autoral. A gente sempre trabalhou com pedras. Eu, particularmente, tenho grande fascínio, tenho uma certa loucura. E o que a gente mudou ao longo dos anos num produto que é um ícone ele agora solta a moldura, né? Tem um produto que pode ser usado no dia a dia, acho que dá para ver melhor, e ele pode ser alterado e conseguir. A gente também mudou, o nosso olhar, o nosso pensar mudou muito ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente faz uma tarraxa maior, tem um suporte, um encaixe, ela pode receber um pouco mais de pressão, até porque as clientes que usam esse tipo de joias
que se identificam com a nossa marca, produtos clássicos, às vezes é muito abrangente, né? Um produto clássico, ele vai desde uma garota jovem até uma cliente de mais idade. Então tem que ter esse suporte, e parte-se do ponto de que uma cliente desse porte, ela está fazendo um investimento, ela quer usar essa joia por muito mais tempo. Então é importante que ela possa, daqui a 30, 40 anos, vestir a mesma joia sem ter que fazer uma reforma numa tarraxa, que é um item muito simples, né? Acho que no passado eu tinha um olhar um pouco mais tradicionalista sobre o que tinha que ser joia. Tinha que ser um metal dito precioso e tinham que ser pedras ditas preciosas. Agora, o que é precioso se não está na nossa cabeça, né? O que a gente está sentindo de fato. Então, tem uma coleção que ela é feita de basalto. Esse é um colar que se chama Negev. As pedras vieram do deserto do Negev, em Israel. E elas levam uma esmeralda embutida. Ela não tem cravação. Existe uma escavação da pedra para deixá-la exatamente sob medida dessa esmeralda. Eu brinquei um pouco com furos, essa coisa da perfuração. Fiz uma argola fora de proporção, fora de medida, né? É o meu olhar sobre o que eu vejo desse contexto. E a gente criou um colar que é, para mim, bastante autoral. Dona de uma personalidade multidisciplinar que se divide entre joalheira contemporânea, empresária à frente de uma escola de joalheria artística e organizadora do Brasil Jewelry Week, uma plataforma com foco na arte joalheira contemporânea, Cris não empreende por opção, mas por desígnio pessoal de quem acredita na perspectiva do pensamento coletivo. Outra característica desta inegável empreendedora autoral é que não enxerga dificuldades e sim oportunidades para fazer diferente e melhor. Tive uma relação, acho que não com a moda e nem muito com as artes e nem tanto com a joalheria, mas com o corpo. Foi sempre o suporte e desde muito nova mesmo, eu tinha uma expressão corporal comigo. Com o meu reflexo, a minha estética, era uma brincadeira que eu gostava de fazer. Então, desde criança, a gente brincava de teatro na família, com os primos, e eu sempre gostava de pensar no figurino dessas peças, ou na maquiagem que eu ia fazer, ou fazer nas pessoas ao meu redor, de brincadeira de criança mesmo. Era essa interferência com o corpo. E aí, logo muito nova, eu descobri que existia uma possibilidade de fazer uma faculdade de moda, não era algo muito dito. Imagina, eu fui a primeira turma da faculdade de moda da Faculdade de Belas Artes. Só tinha a Faculdade Santa Marcelina. Era o início um pouco desse movimento no Brasil, isso nos anos 2000, né? Eu entrei na faculdade em 2001. Fui estudar joalheria com ele, e que ele ligou um maçarico de fundição grande, e me deu um maçarico na mão para derreter prata. E eu, com 17 anos, chegando em São Paulo, entendendo faculdade, moda, todo esse discurso. E eu vi a prata derreter, eu olhei para a cara dele e eu pensei, nossa, isso aqui é muito poderoso, isso daqui é muito sensacional. E não foi uma sensação que eu nunca tive na máquina de costura, por exemplo. A máquina de costura não me trazia essa magia. O maçarico com a prata derretendo e transformando aquele granulado e depois num fio, e do fio numa joia, e da joia no meu corpo, e da joia no corpo do outro, e dessa transmutação do metal, principalmente nessa época, foi super, mágico. Acho que eu vivo arte desde que o mundo é mundo. Eu só não sabia dar o nome aos bois. Eu acredito que tudo combina. Então, eu não tenho regras para o que pode em relação à arte em qualquer coisa. No cozinhar, no fazer uma joia, no arrumar uma casa, no arrumar um vaso de flor. Qualquer coisa se torna arte, sabe? A gente pode descobrir a arte nos 4 cantos da nossa casa, com coisas simples e que podem se tornar grandiosas. Você vê o anel, é giga, mas ele... você não vê o que está segurando ele. Eu gosto que as pedras tenham o máximo
de luz podendo entrar. Eu sempre falo que eu não vendo nem corrente e nem metal. Eu vendo arte. Juntar esse bando de pedra com nuances diferentes, tamanhos diferentes, energias diferentes, fazerem elas ficarem em comunhão, é o meu maior desafio. Me fala um pouquinho como é que a Índia influencia o seu trabalho na joalheria. Essa coleção, isso é uma escultura de Buda dentro, é um topázio, e eu botei um cristal príncipe lupa na frente. Então, na hora que você está usando o anel e você realmente vê aquela cabeça de Buda, ela se expande. Aqui eu tenho o brinco, que é de green gold, com uma lapidação bastante exótica. A Harper's Bazaar, a revista Harper's Bazaar, me convidou para Nova York, fizeram uma matéria e me chamaram de Lady Emerald. Então é óbvio que eu botei esse apelido de braço a braço e nunca mais larguei, né? Ele é meu e ninguém tasca. Eu acho que eu sou apenas uma mensageira que ouve falar. As pedras, tem horas que eu olho para o tabuleiro assim e eu falo, elas se encontraram, elas ficam juntas, parece que elas se juntam só, elas andam sozinhas no tabuleiro. Eu acredito nisso. Eu compro com um índio maravilhoso que eu amo, que há muitos anos eu venho fazendo muitas coisas com ele, rituais. Tenho vários patuais de proteção criados em cursos que ele me deu fazendo com ele. Então, eu sei que isso aqui é uma coleta consciente. Essas penas chegam a mim de uma forma de que é um homem que honra a tribo dele, que vive na tribo, que não viria com outra energia. Então, eu me preocupo com isso. O que eu vejo é que, assim, ao longo de pessoas que vêm me acompanhando, são pessoas que têm acesso a muitas joias, de grifes excepcionais, de joias antigas que foram passando de famílias e que chegam aqui e conseguem admirar e ter a emoção que eu tenho ao fazer, elas têm a emoção ao comprar ou ao experimentar. Perto dos 40, eu resolvi vender minha empresa, parei com tudo, fui mãe um pouco mais tarde também. Uma amiga minha muito especial me convidou para fazer um curso de ourivesaria. Fui lá, encontramos um curso, começamos a fazer e eu me apaixonei por esse mundo. Joia é tudo aquilo que, mesmo quebrado ou estragado, tem valor financeiro. E para mim eu achei que foi legal isso. Então, assim, eu posso criar um colar de borracha e dizer que é joia? Posso, porque se a borracha arrebentar, ali eu tenho as gemas preciosas, eu tenho ouro igual, sabe? Enjoa da borracha, joga a borracha fora e muda. Então, para mim, para o meu trabalho, joia é isso. Então, eu acho que para você optar por adquirir uma joia autoral, você tem que ter mais personalidade, certo? Ter personalidade transfere também a característica de você gostar de ser mais exclusiva. E aí vem a questão que eu penso um pouco também, que é a nova definição do luxo, porque sair daquele comum, a gente consegue valorizar pedras que muitas vezes não são tão valorizadas, porque a gente sai um pouco daquele básico de esmeralda, rubi, safira. Esse brinco que eu estou usando aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. É uma folha de turquesa. Então, a turquesa, ela foi lapidada e aí eu acrescentei rubis, brilhantes e tornou uma joia autoral. Isso daqui você só consegue se você conectar todos os elementos envolvidos, que é o teu lapidador, um bom ourives, um bom desenho, pedras preciosas de qualidade, mas você vê que começa com as lapidações especiais, e essas peças você só consegue conversando, indo lá na fonte. Eu participei da curadoria da Milano Jewelry Week, que acontece todo ano, e essa joia da coleção Giardino, ela foi aprovada. Então, ano que vem, na Semana de Joalheria de Milão, eu vou estar sendo representada, estarei representando também um pouco da joalheria brasileira com essas peças da coleção, que foram assim, eu fiz umas peças mais artísticas, mais de exposição mesmo, e que deram origem a toda essa coleção. Então, você, quando usar uma peça dessas, você vai ser única como peça. Essa peça, ela é super contemporânea, porque imagina você colocar a borracha
com ouro 18 quilates e pedras. Então aqui eu tenho um mix de pedras, tem cusita, murganita, apatita, topázio, são pedras nobres e é uma peça super verão. Então isso aqui ela vai para a praia se ela quiser, e ela vai também para uma festa de Réveillon, ela vai para um jantar. E daí a geometria da engenharia de alimentos me levou para o design. E depois eu desenvolvi tudo isso na Universidade de Firenze. Lá eu depois trabalhei na Secretaria de Moda e eu resolvi fazer o curso de joalheria para poder fazer as peças para complementar. E daí me apaixonei pelo ouro e pela prata, larguei a bijuteria e larguei o que eu fazia e comecei a fazer joias. Esse brinco, que ainda é muito forte, ainda vendo bastante, mas eu comecei com ele em ouro. E daí depois passei para prata e fiz... Ele entra assim na orelha e fica pendurado. As minhas peças, quase todas, os brincos são sem tarraxa, muito práticos e muito minimalistas. Eu gosto de projetar muito peças para o corpo, sabe? A minha joia é uma joia para o corpo. Pode ser super arquitetônica, mas é usada no corpo. Ela tem que ser funcional, ela tem que agregar, né? Lógico. Então, eu acho que esse é o meu diferencial. Eu vou agradar o cérebro do observador e sem que a pessoa perceba. Em 2019, eu fui expor a primeira vez fora, que foi em Luxemburgo, no Museu de Arte Moderna lá. Eu acho a aceitação do europeu muito melhor até do que a do brasileiro, sabe? Eu acho que eles estão mais preparados para esse tipo de arte minimalista, design com o corpo. E depois disso, minhas peças foram para a Bélgica, para uma galeria de arte. E daí agora, que era para ser esse ano e vai ser o ano que vem, é a Semana de Joias de Milão. E para mim é muito importante porque minhas peças têm muito a ver com arquitetura. Então eu vejo que as pessoas estão ali para ver ambientes e tal, mas que se identificam com aquilo, porque elas têm uma ligação com aquilo, né? Elas entendem um sentido por estarem ali, né? O anel, ele não encaixa só naquele dedinho. O colar, ele não é só uma gargantilha. Eu gosto de peças que ela tomem conta do espaço, né? Eu gosto também da composição de vários anéis e tal, mas eu acho que se é para usar ele tem que tomar o espaço da mão inteira. É um outro brinco também, que é um que é bem pedido, que é um ear cuff, simples, mas que ele vai até o final da orelha, começa achatado e tal, pega bem o desenho, que também fora da orelha você não vê nada. Eu me sinto um privilegiado de trabalhar com a joalheria, porque eu participo de momentos únicos da vida de cada um dos meus clientes. É um atendimento personalizado, onde eu procuro entender qual é o desejo, qual é o sonho do meu cliente, qual o motivo que ele deseja executar uma joia. Esse é um broche, Rodrigo? Hoje é um broche, mas na época era um brinco enorme que eu fiz. Eu utilizei uma técnica de prata amolgada, derretida, com fixação dessas gemas. Foi feito para a mãe de um noivo. Anos depois, essa minha cliente disse: Rodrigo, me limita tanto, né? O que você propõe? Vamos derreter e fazer uma outra peça? Daí eu disse para ela: eu acho tão bonito esse brinco, deixa aqui que eu vou inventar alguma coisa. Aí eu transformei essa peça num broche que pode ser usado como pingente. Então ele tem essa argola atrás, e a outra peça eu transformei num bracelete. As pessoas começaram a me procurar para executar presentes institucionais. A minha primeira encomenda veio do governo do estado do Paraná. Nós estávamos com, parece que a Semana de Design em Curitiba, e existe um apoio do governo da Dinamarca. O pessoal do cerimonial do Palácio veio me procurar, contaram: olha, Princesa Marie vem para Curitiba, nós queríamos que você desenvolvesse um presente, alguma coisa para a princesa. Então, depois disso,
Também veio a princesa imperial do Japão, me encomendaram uma joia para ela, daí embaixatrizes. A joia, ela tem um valor extraordinário, eu não estou falando de preço, eu estou falando de significado e de emoção. E ela está impregnada no ser humano. O ser humano nunca vai deixar de usar a joia. Eu acho que refletiu muito no nosso sucesso, na carreira, a maneira de ver o business, as preocupações que a gente tem que ter com qualidade, desenho, renovação, reutilização da peça e fazer um desenho mais atemporal, né? Não etiquetar tanto a joia daquele período, mas ter uma joia versátil que possa ser utilizada por décadas. Isso é uma característica da joia com bom desenho. Então, a primeira coleção foi essa, Joias do Concretismo, em que eu me inspirei em 6 obras, esculturas e quadros com relevo, da década de 50 e 60 do Chassiloto. Eu sou a designer de joias que trouxe a obra dele numa escala de joias. Logo depois eu fui convidada por um artista que estava vivo, Antônio Lizárraga, também contemporâneo do Chassiloto, a criar uma coleção de joias inspirada na obra dele também. A Andréa Lage, figura fantástica, viu esse anel, ela achou muito parecido com um braille, e aí me chamou para desenvolver uma coleção de joias em braille. O projeto era para que tivesse um cunho social, então parte das vendas era revertida para a Fundação Dorina Nuil. Depois disso, eu fui convidada a desenvolver uma coleção para Pinacoteca. Era uma coleção complexa, porque eu tive que estudar bastante as obras do século XVIII, e foi um desafio gigante. Resultaram em joias muito modernas, muito contemporâneas, delicadas e ao mesmo tempo fortes, né, para se usar. Cicatrizes foi um marco na minha vida, assim. É uma coisa que até agora me assombra, me emociona. Eu fiz a coleção ano passado, eu quis marcar, eu quis queimar, eu quis derreter, eu quis desestruturar. Eu simplesmente serrei metais e fui trabalhando com fogo para criar feridas que cicatrizaram. Isso é que me permite criar uma coleção para crianças, que é a Eureka, que é uma outra marca, é uma outra embalagem. Então tá, eu vou fazer o melhor sorvetinho, aquele que dá mais água na boca. É isso que eu procuro para essa linha Eureka. Bom, esse foi mais um desafio que eu aceitei. A Cris Rosenbaum, na DW, que é uma feira de design com foco no objeto, em 2019, me chamou, mas me lançou esse desafio. Áurea, eu gostaria que você fizesse uma coleção de objetos. E fica uma peça muito interessante. É exatamente o mesmo processo do anel, e agora, propositalmente, e vira essa flor aqui, nesse conjunto de fruteiras. Eu sempre gostei muito de acessórios, bijuterias, né? Desde pequena, minha mãe conta que eu ficava vidrada naquelas banquinhas, nas vitrines de joalherias, de feirinhas, bazares, enfim. Aí, há 9 anos, eu procurei um curso de orivesaria e me encontrei, me apaixonei por esse mundo. Eu fui cada vez, né, buscando me aprimorar mais, fazendo cursos de técnicas diferentes, contato com o público e conversar com a pessoa, conseguir extrair da pessoa o que ela gostaria de ter como resultado na joia, me traz muito prazer, acima de tudo. Peças brutas, lâminas, por exemplo, como essa de turmalina, né? Uma turmalina fatiada, mantendo a lateral da pedra, também me fascina. Tanto que aqui, né, eu só usei umas garrinhas e trouxe o protagonismo para ela. Eu tenho uma coleção que eu chamo de clássica, que é uma coleção
que eu trabalho com essas pedras octogonais lapidadas, eu faço com o citrino, com ametista, com topázio, várias pedras. Elas têm um desenho assim realmente bem clássico, mas com uma pedra única, um desenho limpo, para realmente a peça ter o seu realce, né? Mas ela tem parece uma paisagem rochosa dentro dela. E eu fui me encantando principalmente por essas gemas, os rutilos, as lodolitas, essas incrustações que são únicas. A arquitetura influencia totalmente o meu desenho. Eu morei quando criança em Brasília. Depois de, 40 anos, saiu uma coleção que eu chamei de Memórias, porque é inspirado nos pilares do Palácio da Alvorada, né, do Oscar Niemeyer. E o que eu fiz muito no Instagram também, que eu acho que agregou valor ao meu trabalho, foi um pouco de educar o cliente ao que significa joia autoral. O que significa? Como que é feito? Então, esse trabalho de educação, eu acho que agrega para todos nós da joalheria autoral como realmente informativos importantes para o público entender a diferença, né, dos trabalhos e dos produtos. E acho que acaba sendo um caminho sem volta, né, esse de se colocar, de se comunicar e de passar a nossa essência do nosso trabalho para o público conhecer. Eu vejo a quantidade de marcas autorais novas surgindo aí no Brasil, mesmo no mundo, cada uma com sua linguagem, com sua vertente e criando identificação com seu público. Eu acho, sou suspeita, sou apaixonada por todo esse universo e acho que vejo aí realmente um futuro promissor. Muito obrigada por assistir ao nosso programa. Espero que tenham gostado desse compilado especial que preparamos com muito carinho, com os melhores momentos. Caso você tenha perdido algum episódio, você pode assistir pelo nosso canal do YouTube e aproveitem para nos seguir em nossas redes sociais e se manter atualizados no universo da joalheria brasileira. Desejamos a todos boas festas e uma passagem de ano com muita positividade, alegria, saúde e amor. Até o próximo programa e nos vemos em 2022.